Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de História desta quarta-feira, dia 14 de outubro. Estamos na metade do mês, praticamente, desse mês de outubro que já está passando bem rápido. E aí, como é que tá todo mundo? Todo mundo bem? Todo mundo em paz? E o Dia das Crianças, como é que foi? Foi legal? Vocês se divertiram, comeram, brincaram bastante? Eu espero que todo mundo tenha se divertido e tenha passado um ótimo dia. Nesta aula de hoje, minha gente, do segundo ano, nós teremos um assunto novo e também vamos falar sobre uma data comemorativa que é bastante importante, onde nós vamos descobrir a origem dela. E sobre o que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o Dia do Professor, exatamente. Já conversamos sobre o Dia das Crianças, vocês já viram a origem do Dia das Crianças, direitos e deveres da criança, e hoje nós vamos conversar sobre o Dia do Professor, que é um profissional tão importante, pois ele forma todas as outras profissões. Vamos ver algumas coisas. Olha só, na nossa aula passada, que foi semana passada, pois segunda-feira foi feriado, foi exatamente o Dia das Crianças, nós conversamos sobre essa data que passou, essa data comemorativa tão importante para vocês e para a gente também. E eu passei uma pintura para casa na agenda. Essa pintura foi para vocês tentarem desenhar no caderno de desenho, caso alguém não possa imprimir, e eu mandei duas opções. Na falta da impressora, você não tem, ou não quer se expor na rua para ir para uma gráfica ou qualquer lugar para imprimir, também não precisa fazer isso. Você desenha à mão. Na segunda opção que eu mandei, foi de um desenho mais simples, que vocês mesmos, com o próprio círculos, com compasso, com tampinhas de garrafa, vocês conseguem fazer os círculos, os triângulos, e é um desenho bem simples. Alguns alunos já mandaram para mim, eu já agradeci, inclusive na aula ao vivo, mostraram, na nossa última aula ao vivo, e gostei bastante dos desenhos que vocês fizeram, do trabalhinho que vocês estão executando, de vocês estarem interagindo e mandando as atividades para mim. Isso me deixa muito feliz. E a nossa aula de hoje nós vamos ouvir um texto falando sobre a origem do Dia do Professor. Vocês já descobriram como foi a origem do Dia das Crianças, mas quem será que inventou o Dia do Professor? O que será que aconteceu? Será que foi alguma coisa muito recente, que aconteceu há pouco tempo, ou será que é alguma coisa mais antiga, de muitos anos atrás? O que será? Vamos descobrir. 15 de outubro, Dia do Professor. No dia 15 de outubro comemora-se anualmente o Dia do Professor, profissional muito importante para a construção do saber. Importante data de nosso calendário, o Dia do Professor serve não apenas para parabenizarmos nossos mestres, mas também para refletirmos sobre a importância desse profissional em nossas vidas. Mas quando e foi criado o Dia do Professor? Por que comemoramos o Dia do Professor exatamente no dia 15 de outubro? O que será que aconteceu? A data não foi escolhida por acaso. 15 de outubro é tradicionalmente o dia consagrado à educadora Santa Teresa de Ávila, freira carmelita mística e santa católica do século XVI. Importante por suas obras sobre a vida contemplativa, por meio da oração mental e por sua atuação durante a Contra-Reforma. No século XVI, essa Santa Teresa de Ávila, ela trabalhou na educação. E por isso, o dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor, mas nós vamos ver outras coisas mais para frente. A data também faz referência ao dia em que Dom Pedro I, imperador do Brasil, no ano de 1827, baixou um decreto imperial criando o Ensino Elementar do Brasil. Era assim que era chamado antigamente o ensino nas escolas. Ensino Elementar do Brasil. A primeira grande contribuição da lei foi a determinação que obrigava as escolas de primeiras letras, fase hoje que é conhecida como ensino fundamental. Antigamente, essa fase em que vocês estão estudando agora, vocês são segundo ano, do primeiro ano até o nono ano é chamado de ensino fundamental.
Antes de vocês serem primeiro ano, vocês faziam parte da educação infantil quando vocês eram pequenininhos. Passou para o primeiro ano, então agora é uma nova fase. Agora se chama ensino fundamental, que vai do primeiro até o nono ano. Depois que passar o nono ano, aí vem o ensino médio, que são 3 anos de estudo, para depois vocês começarem os cursos universitários, as faculdades que vocês escolherem. Mas aí, antigamente, não era chamado de ensino fundamental. Era chamado de escolas de primeiras letras. Era assim que era o título. A ensinar para as meninas e meninos a leitura, a escrita e as 4 operações de cálculo. Nessas escolas também eram ensinadas noções gerais de geometria prática. Vocês lembram dos sólidos geométricos, aquelas formas geométricas que a gente vem aprendendo? Por exemplo, o Sol aqui do nosso cenário tem o formato de um círculo. Tem triângulo, olha aqui a nossa casa, o telhado da casa lembra um triângulo. A parte da base da casa lembra um retângulo. Tem o quadrado e tem também os sólidos geométricos que vocês já aprenderam, como um paralelepípedo, pirâmide, tem losango, tem a esfera, o cubo e por aí vai. Esse ensino de geometria também era aplicado naquela época. Mas essa última disciplina não era ministrada para as meninas, que no seu lugar elas tinham aulas de corte e costura, bordado e culinária. Que absurdo, por que as meninas não poderiam também estudar geometria? Hoje em dia isso não existe mais, que bom que não existe, pois o ensino ele está aberto para todas as pessoas e é um direito de toda criança estudar. Mas naquela época, antigamente, isso não acontecia. As meninas elas estudavam nas escolas, elas tinham as aulas de leitura, de escrita e aprendiam a matemática, como as 4 operações que vocês conhecem, que é a adição, a subtração, multiplicação e divisão. Isso elas aprendiam. Só que quando chegava na parte de geometria, elas não tinham esse ensino, era só para menino. E aí elas tinham as outras aulas, que eram essas coisas como corte e costura e por aí vai, como eu expliquei. Graças ao decreto, as primeiras escolas primárias do país chegaram em todas as vilas. Então, todas as vilas tinham uma escola. Cidades e lugares mais populosos do Brasil. Fato que contribuiu para a difusão do saber escolarizado, ou seja, as escolas começaram a se espalhar por todo o Brasil, pelas vilas, pelas cidades que estavam se formando naquela época, depois que esse decreto de Dom Pedro I foi baixado no ano de 1827. 120 anos depois, a data foi transformada em feriado. Veja, 120 anos se passaram, bastante tempo depois, em 1947, foi transformada essa data num feriado. Salomão Becker, um professor paulista de São Paulo, sugeriu que em 15 de outubro fosse dado aos professores um dia de folga. Haja vista que o segundo semestre escolar era extenso, durante o período que ia de 1º de junho a 15 de dezembro. Ou seja, antigamente as crianças estudavam no 1º e 2º semestre como vocês estudam. Só que a divisão dos semestres era diferente. As crianças estudavam no 2º semestre, ele começava do dia 1 de junho até dezembro. Ou seja, no mês de julho, que era o mês das férias, hoje em dia, que são o mês das férias escolares, as crianças não tinham férias. Vocês vão ver quanto tempo é que elas tiraram para ficar em casa. Mas esse segundo semestre ele era muito longo. E por causa disso, esse Salomão Becker, melhor dizendo, ele sugeriu que essa data, já que era o dia do professor mesmo estipulado, que fosse dado folga aos profissionais dessa época. E as crianças e os profissionais, eles contavam com apenas 10 dias de folga. As férias de vocês, em anos normais, sem contar com esse ano da pandemia, vocês tiram mais de 30 dias de férias, pois tem todos os dias de julho de férias e tem alguns dias próximos ali do São João. Então, vocês tiram mais de 30 dias de férias. Mas as crianças naquela época só tinham 10 dias, bem pouquinho, olha só. Hoje em dia tem mais tempo.
Além de amenizar o cansaço dos professores, na data eles reuniam-se para analisar os rumos do restante do ano letivo. Os professores se juntavam, se reuniam e iam fazer as estratégias das aulas, o que é que eles dariam para os alunos, quais eram os assuntos que eles iriam abordar nesse segundo semestre, era o que acontecia durante esses 10 dias de folga. Momento em que também contavam com a participação dos alunos, e os alunos também participavam. A celebração, que era realizada todos os anos em São Paulo, ficou famosa em todo o país, até ser oficializada nacionalmente como um feriado escolar pelo Decreto Federal número 52.682, de 14 de outubro de 1963, aprovado pelo presidente João Goulart e pelo então ministro da Educação Paulo de Tarso. Naquela época, o presidente do Brasil era o João Goulart. E nesse decreto era um feriado escolar. Diferentemente do dia 12 de outubro, que é um feriado nacional, onde é comemorado o Dia da Padroeira do Brasil, não é porque é Dia das Crianças que é feriado, não. É um feriado religioso, onde é comemorado o Dia da Padroeira do Brasil, para os católicos. Sendo um feriado nacional, o Dia do Professor é diferente, é um feriado escolar. Os feriados nacionais são diferentes. Por exemplo, 25 de dezembro é um feriado no Brasil todo e inclusive alguns países também que são cristãos. 1 de janeiro, feriado mundial. Então, todo mundo, dia 1º de janeiro, inclusive até o aniversário de Jennifer, nesse dia é um feriado no mundo inteiro, pois é comemorado o novo ano. Aqui no Brasil, 21 de abril, dia de Tiradentes, é um feriado aqui do Brasil, que é onde é comemorada a Inconfidência Mineira. Vocês vão estudar mais para frente também um pouquinho. Dia 1º de maio, por exemplo, é Dia do Trabalhador, também é feriado aqui no Brasil. E esses feriados são nacionais. Mas o Dia do Professor é apenas um feriado escolar, ou seja, para as escolas. E neste decreto, o que é que está escrito nele? Eu vou ler só algumas coisas, certo? Que está escrito nele. Declara feriado escolar o Dia do Professor. O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das atribuições que ele confere em o item 1 do artigo 87 da Constituição Federal. Isso tudo é documento daqui do nosso país, tá? Precisa ter toda essa declaração. Artigo 1º, dia 15 de outubro, dedicado ao professor, fica declarado feriado escolar. Artigo 2º, o ministro da Educação e Cultura, através de seus órgãos competentes, promoverá anualmente concursos alusivos à data e à pessoa do professor. Artigo 3º, eu não vou ler todos não, tá? Porque são muitos. Para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo delas participar os alunos e as famílias. Além de determinar que as escolas primárias chegassem aos lugares mais populosos, as escolas tinham que chegar em todo o país, pois existiam crianças em todo o Brasil, então a população estava crescendo de maneira grande, tinham muitas crianças nascendo, e para atender a essas crianças, para que esses direitos que as crianças têm da educação ser atendido, era preciso que as escolas se espalhassem por todo o país. E foi aí que as escolas primárias, para que elas chegassem aos lugares mais populosos e ainda lugares distantes do país, o decreto de Dom Pedro falava também sobre a descentralização do ensino, das matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender. Nesse decreto estava inclusive escrito o que é que os alunos iriam aprender. Se vocês tivessem nascido naquela época, no documento estava lá escrito quais eram as disciplinas que vocês iriam estudar. Matérias básicas, sobre como os professores deveriam ser contratados e também sobre os seus salários. A data é importante para comemorarmos o que já foi conquistado, mas principalmente para conscientizar a população e autoridades sobre o valor de professoras e professores, mulheres e homens que difundem conhecimento e permitem que meninas e meninos de todo o país possam trilhar caminhos que levem a um futuro promissor. Como eu expliquei anteriormente, o professor ele é um profissional que ele estuda bastante para poder ensinar aos seus alunos. E todas as profissões dependem de um professor. Por exemplo, você já escolheu a profissão que você quer ser no futuro?
se é na área de saúde, se é na área da educação, se é na área comercial. O que é que você escolheu para ser? O que é que você quer ser? Se você quiser, por exemplo, ser uma bailarina ou bailarino profissional, você vai precisar de um professor para lhe ensinar. Se você quiser ser cantor, cantora, ator, atriz, médico, veterinário, ou se você quiser trabalhar com comércio, em vendas, e com qualquer profissão que você escolher, você vai precisar de um professor para lhe ensinar. Se você, por exemplo, quiser ser um engenheiro, um advogado, um agrônomo, se você quiser trabalhar no cultivo, se você quiser, por exemplo, ser um eletricista, um engenheiro elétrico, trabalhar na área de elétrica, se você quiser trabalhar com informática, para você elaborar sistemas, ou para você ser um designer gráfico, ou trabalhar com moda, qualquer profissão que você escolher para a sua vida, você vai precisar de um professor. Então, ao longo da vida, vocês terão vários professores. E professor não é só aquele que ensina a ler e escrever. Professores também são amigos, grandes amigos que só querem ver seus alunos se desenvolvendo. E a nossa maior alegria é ver vocês se desenvolvendo, vocês aprendendo, se tornando cidadãos de bem. Isso é a alegria maior para um professor, é ver o desenvolvimento de cada aluno. Essa poesia que eu vou ler agora para vocês, ela foi escrita por Braulio Bessa, é um nordestino muito conhecido, e o título é A Força do Professor. Ouça com atenção. Um guerreiro sem espada, sem faca foi seu facão, armado só de amor, segurando o giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizesse justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando o real valor. Eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais, e por aqui sem valor. Mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro, um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. Gostaram da poesia? Eu acho essa poesia linda e que ela retrata a nossa vivência e que, sim, nós acreditamos que o nosso país pode mudar, pode melhorar, sim, com a educação. A nossa atividade de classe de hoje, vocês farão no caderno de história. O que é que você vai fazer? Vai começar com cabeçalho, pegue seu caderno, lápis, borracha e vamos copiar. Comece com o título, cabeçalho, nome da escola, data de hoje, aluno, pula a linha, tarefa de classe, pula a linha, primeiro quesito. Você vai escrever o seguinte: desenhe seus professores, coloque o nome e escreva uma característica de cada um. Você vai desenhar os professores que você tem. Você é aluno do segundo ano da Escola Dinâmica, você tem quantos professores? Quantas professoras estão ensinando a vocês durante essas aulas online? Você vai fazer um desenho de cada um, colocar o nome dessa pessoa e vai escrever uma característica de cada um. Essa pessoa é como? Ela é sorridente? Ela é mais séria? Você vai descrever como essa pessoa é em uma única palavra. Deu para entender? Então, você vai pular aproximadamente umas 10 linhas, certo? Podem deixar, inclusive, até o restante da folha completa do seu caderno. E no segundo quesito, você vai pesquisar e escrever uma poesia. Ou você pode criar uma poesia que fala sobre os professores, em homenagem ao Dia do Professor.
Deu para entender? Vocês vão fazer essa pesquisa dessa atividade e essa vai ser a atividade de classe e casa, pois eu não vou passar a atividade de casa para vocês hoje. Então, ficou entre classe e casa apenas essa atividade. Deu para entender, turminha? Faça um desenho de cada um. Vou explicar direitinho. Faça um desenho de cada professor que você tem. Tia, posso colocar a professora que me ensinou enquanto a gente estava na escola? Pode. Coloque à vontade. Quantos professores você tem hoje em dia? Hoje, na data de hoje, você tem quantos professores? Quantos estão ensinando para vocês? Você desenha, lembrando de colocar o nome deles. Porém, nome de pessoa é escrito com letra maiúscula. Se você ficar na dúvida sobre como é que escreve um determinado nome de alguém, no título do vídeo tem o nome dos professores. Você vai colocar o nome da pessoa e escrever uma característica, certo? Ou o professor é sorridente, ou o professor é mais sério, ou é brincalhão. Então, você vai colocar alguma característica, certo? E que seja de acordo com essa pessoa. E no segundo quesito, como eu expliquei, você vai pesquisar uma poesia. Vocês podem, inclusive, pegar esta que eu falei, essa poesia de cordel de Braulio Bessa, que se chama A Força do Professor. Mas nas pesquisas vocês vão encontrar muito mais. Existe poesia de Fernando Pessoa, existem outras poesias feitas por Braulio Bessa também, e vocês pesquisando, vocês vão encontrar muitas. Tem várias. Copie uma dessas poesias, não precisa ser uma poesia grande, pode ser uma poesia curtinha. Você coloca o título, precisa colocar o título, precisa colocar o nome do autor. Quem foi que escreveu essa poesia? Foi escrita por alguém. Coloca o nome da pessoa com letra maiúscula, tudo direitinho e obedeça à forma como essa poesia está escrita. Nesse segundo quesito, você também pode fazer uma decoração, colocando desenhos, pintando, então fica a critério de cada aluno, certo? E essas serão as atividades de vocês dessa data, dia 14. Amanhã é dia dos professores. Amanhã vocês não terão comigo aula de história. Nós nos veremos só na próxima semana, na segunda-feira, na outra aula de história que teremos. Tudo bem? Na próxima semana, no dia 19, que será a nossa próxima aula, nós teremos um assunto novo. E esse assunto está no livro de vocês, onde nós daremos continuidade com o capítulo 4 do livro de História. Tudo bem? Então, não falte essa aula, assistam regularmente às aulas, realizem as atividades e não se esqueçam de compartilhar sempre as fotos da atividade de vocês. Ou então, vocês podem, inclusive, até digitar. Fica a critério de cada aluno. É mais fácil tirar foto. E eu espero o compartilhamento da foto dessa atividade, certo? Dessa atividade de história, primeiro e segundo quesito. Pesquise direitinho qual foi a poesia, sem se esquecer de colocar o título. Tudo bem, minha gente? Eu vou ficando por aqui, que todos vocês tenham um ótimo dia, um ótimo fim de semana, pois nós nos veremos só semana que vem, na segunda-feira. Eu te espero, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Um beijo para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau!